Olá, eu sou Carmen Helena e vou apresentar para vocês o artigo Ergonomia no Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. A ergonomia busca adaptar o trabalho ao ser humano, analisando todas as características que têm a ver com ele, o produto, a tarefa, as atividades feitas no trabalho, quais são as características do ambiente, da organização. A ergonomia está dividida nos domínios físico, cognitivo e organizacional, e as análises das atividades realizadas pelo homem devem ser aplicadas a esses três domínios para ter um análise holístico de todas as atividades que ele realiza. O objetivo deste artigo foi caracterizar a abordagem dos pesquisadores e identificar quais domínios da ergonomia são utilizados no sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. Nós aplicamos um método qual e quantitativo para analisar o problema e o objetivo do artigo. Foi uma abordagem bibliográfica com parâmetros de pesquisação, aplicando o instrumento Pronoun-C. O Pronoun-C é uma ferramenta de pesquisa que se divide em 4 etapas. Com ela se pode fazer todo o processo de pesquisa bibliográfica, seleção do material que vai ser analisado, depois fazer umas análises básicas e avançadas das características dos artigos escolhidos. Pode-se fazer também uma análise sistemática de toda a informação coletada nesses artigos e fazer um processo de identificar as questões de pesquisa. Nós aplicamos este processo de Pronoun-C e realizamos toda a seleção do portfólio bibliográfico e também fizemos o processo de análise das características dos artigos. Fizemos a seleção em umas bases de dados, fizemos a seleção por título, depois por resumo e depois na íntegra do artigo, para identificar aqueles que falassem exatamente de ergonomia e o sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. Depois de feito o processo de seleção dos artigos, fizemos uma análise das características da pesquisa feita por aqueles autores. Analisamos qual era a abordagem metodológica que utilizaram esses autores na pesquisa. Analisamos as características do escopo das informações do estudo, de onde eles tinham pego a informação para fazer as análises do artigo. Analisamos qual era a origem dessas informações, se era de uma empresa, se era de artigos científicos, se foi coleta feita com entrevistas para pessoas, por exemplo. Também analisamos quais foram as técnicas de coleta de dados que eles utilizaram. Se foi por observação, se foram dados publicados, se foi por artigos que tinham analisado, se foi entrevistas ou questionários, todas as características de como coletaram a informação. Ao longo das análises feitas de cada artigo do portfólio, foram identificados quais partes da ergonomia física, cognitiva e organizacional foram consideradas pelos autores no desenvolvimento da pesquisa, como as ferramentas que utilizaram e todas as características do trabalho que eles fizeram. Identificamos em uma tabela qual foi o método ou ferramenta que eles utilizaram para analisar os dados, quais partes da ergonomia física, cognitiva e organizacional estavam presentes naqueles artigos. Esse é um exemplo da tabela que nós colocamos no artigo. É uma tabela que foi organizada com todos os detalhes da informação que os autores tinham plasmado nos artigos. Qual ferramenta, qual método eles estavam utilizando, quais características de ergonomia física, organizacional e cognitiva eles fizeram menção, observação, uso nos artigos deles. Aqui no artigo vocês vão encontrar essa tabela em 4 páginas, onde se condensa toda a informação dos diversos artigos que nós analisamos. Em conclusão, com as diferentes análises feitas, podemos encontrar como os aspectos do domínio físico, cognitivo e organizacional da ergonomia estão sendo abordados ao interior do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho.
conseguimos identificar os lineamentos das abordagens feitas por aqueles pesquisadores. Também foi possível identificar temas para futuras pesquisas, como por exemplo, definir os procedimentos de monitoramento considerando os domínios da ergonomia cognitiva e organizacional e não só a física, como acontece atualmente. Outra opção seria identificar os riscos ocupacionais em todas suas características, incluindo a abordagem global da ergonomia, incluir a ergonomia física, cognitiva e organizacional em todo o processo de análise. Essa abordagem global poderia contribuir para a melhoria contínua da organização e para o bem-estar dos trabalhadores. Muito obrigada.